Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Palmeiras. A gente começa o vídeo aqui com o Esporte Total, vai ter também o Sport Center com Vinícius Nicoletti falando tudo sobre o nosso Verdão. Na sequência a gente traz um corte aí do Mancini falando muito sobre como foi esse jogo do Flamengo e esse empate que ajudou demais o Palmeiras, podendo disparar de vez. A gente vai trazer a provável escalação aí também com o Mancini, então tem muita coisa pra gente falar. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. E agora a gente vai falar do clássico desta quinta-feira. Ele ganhou uma importância maior ainda, pela possibilidade do Palmeiras ampliar a vantagem na liderança e o Santos que caiu para a zona do rebaixamento. Palmeiras e Santos, o chamado Clássico da Saudade, que virou praticamente um mata-mata em pleno Campeonato Brasileiro. Nessa quinta, aqui mesmo no Allianz Parque, o jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Nacional. E depois disso, teremos no sábado que vem, dia 15, o jogo válido pela 13ª rodada, partida atrasada por causa do retorno do Palmeiras na época da Copa do Mundo de Clubes. Para esse compromisso, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Gomes e Alan, jogadores que foram poupados contra a equipe do Juventude, mas Aníbal Moreno, que recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. A gente tinha uma meta desde o começo do campeonato que nas últimas 10 rodadas era estar brigando pelo título. É o que a gente está fazendo. E muito importante estar na liderança da competição, né? Já no Peixe, o suspenso é o zagueiro Luan Pérez. Com isso, Adonis Frias deverá ser o substituto. Mike treinou normalmente e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nessa quinta, um verdadeiro duelo decisivo, que vale não só na briga pelo título do lado do Palmeiras, mas também contra o rebaixamento do lado do Santos. Teremos mais de 37 mil torcedores nas arquibancadas. E no retrospecto geral, pegando as últimas 20 partidas, o Verdão leva a melhor. São 13 vitórias palestrinas e apenas 3 santistas. Clássico paulista na rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Santos. Abel Ferreira, mais de 5 anos no cargo. E neste período, dá só uma olhadinha, 13 nomes, 13 treinadores passaram pelo Santos. Isso sem incluir os técnicos interinos que foram assumindo a equipe aí enquanto as trocas aconteciam. Uma lista extensa nesse período de 5 anos em que o Abel Ferreira seguiu comandando o Palmeiras. Vinícius Nicoletti vai chegar aqui com a gente trazendo informações para este clássico de quinta-feira. É o clássico paulista dessa rodada de Brasileirão. Tudo bem, Nicoletti? Seja bem-vindo, amigo. Antes do clássico contra o Santos, Abel Ferreira recebeu homenagem pelos 5 anos no comando do Palmeiras. Logo na véspera de um confronto contra um rival marcante na trajetória do técnico. Foi diante do Santos que Abel Ferreira ganhou seu primeiro título na carreira, a Libertadores de 2020. De lá para cá, ele se consolidou como um dos maiores treinadores da história do clube alviverde. É o técnico com mais títulos ao lado de Oswaldo Brandão e o que mais disputou finais. São 15, contando a decisão da Libertadores desse ano. Abel também se tornou o técnico mais longevo da história do Palmeiras em uma única passagem. É o primeiro treinador do futebol brasileiro a atingir essa marca neste século. Números que contrastam com a situação do rival desta quinta-feira. Durante os 5 anos de Abel, o Santos teve 13 treinadores e uma única conquista, da Série B, ano passado. O próximo a desafiar o comandante palmeirense é o argentino Juan Pablo Vojvoda, que está apenas 2 meses e meio à frente do Peixe. A dança dos técnicos no Santos reflete diretamente no histórico recente entre as duas equipes. O Peixe é o time que o técnico Abel Ferreira tem o melhor aproveitamento nesses 5 anos comandando o Palmeiras. Em 15 confrontos, são 11 vitórias. Diante do Santos, Abel tem 80% de aproveitamento. Além disso, o treinador palmeirense nunca perdeu para o rival no Allianz Parque. A última derrota do Palmeiras em seu estádio para o Peixe foi em 2017, ainda na grama natural. Para complicar a vida santista, o gramado sintético do Allianz Parque também deve deixar Neymar fora do clássico. O camisa 10 da Vila participou do treinamento completo com os companheiros essa semana. Mas, como vem de uma contusão muscular e há o receio de uma nova lesão na grama artificial,
o mais provável é que Neymar só volte a jogar no final de semana contra o Flamengo. Já do lado alviverde, Abel Ferreira terá de volta os principais jogadores poupados na rodada passada contra o Juventude. A última disparidade entre os rivais está na tabela. Enquanto o Santos luta para se afastar urgentemente da zona do rebaixamento, o Palmeiras entra em campo defendendo a liderança da competição. O que não muda é a rivalidade. Só mesmo a tradição de um clássico para igualar as forças nesse duelo de opostos. Tudo bem, Vinícius Nicoletti. Então, como o Vinícius falou, clássico de opostos. Vamos aos números de Palmeiras e Santos. Nesses 30 jogos no Brasileirão, Palmeiras é o líder, 65 pontos, 25-5. Vitórias, empates, derrotas, aproveitamento de 72%, espetacular, né? 55 gols e 26 sofridos. Já o Santos está lá embaixo, 16º, 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates, 13 derrotas, 36,7% de aproveitamento, metade, né? 31 gols marcados e 43 sofridos. Valeu, Vini. Beijo pra você, amigo. Trazendo as informações deste clássico paulista para amanhã. Eugênio, chama atenção, mas não surpreende, né? 13 treinadores no espaço de 5 anos e aí mostra também um abismo que as duas equipes têm aí entre elas. O que é o Palmeiras hoje, o que é o Santos hoje, a luta também dos últimos anos das duas equipes, o Santos de forma recorrente brigando contra rebaixamento. Esse ano não está sendo diferente, já teve troca de comando e a briga segue ali na parte de baixo da tabela e o Palmeiras batendo em finais e lutando por títulos. É o suco puro do futebol brasileiro. Isso não é claro que tem a ver com a manutenção de um treinador também, mas não somente por isso, né? Porque a estrutura, a capacidade econômica, a qualidade da produção de jogadores, que o Santos já foi, né? Um grande revelador de talentos. Hoje a gente não consegue mostrar tantos jogadores jovens como hoje o Palmeiras. Hoje é do lado de lá, né? O Palmeiras é que libera um craque por temporada, fora outros bons jogadores, né? Então, dentro dessa equação está também a manutenção do técnico, porque há um projeto de trabalho e o técnico se encaixa nesse projeto. O Santos, por outro lado, não. É um clube hoje que lembra ainda aqueles clubes do passado do futebol brasileiro, que não tem uma estrutura boa, que não tem uma administração profissionalizada, e aí não precisa ser SAF para ter uma administração profissionalizada. O Palmeiras é um exemplo disso. E o Santos é um time que troca de técnico como a média do futebol brasileiro. Em 5 anos, 13 técnicos, se você vai ver, a média está mais ou menos por aí. Ali, né? 2 a 3 por ano em quase todos os clubes. O Palmeiras é que está fora totalmente dessa curva, porque tem o técnico há mais tempo no cargo no futebol brasileiro e um dos que mais ficaram. Se a gente pegar uma história aí de... Estão falando de 25 anos de Sport Center... Talvez tenha sido o único, um dos pouquíssimos a ficar tanto tempo num clube grande do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, o São Paulo conseguiu heroicamente empatar com o Flamengo 2 a 2. Dá uma olhada aí na tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que joga nesta quinta-feira contra o Santos no Allianz Parque, tem 65 pontos. Flamengo 65, Cruzeiro venceu, foi a 63, mas tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Neste caso, o Palmeiras tem 20 vitórias e o Flamengo 19. Se o Palmeiras vencer na noite desta quinta-feira o Santos, mantém o Santos na zona do rebaixamento e abre 3 pontos e 2 vitórias do Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? São Paulo 2, Flamengo 2 e na sequência vamos embora com as informações do Verde, compra de ingresso, time para esta quinta-feira e o julgamento do Alan, são os temas do nosso programa de hoje, tá certo? Então presta atenção no Massa aqui, é no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada, tudo bem? Muito bem, olha, o jogo na Vila começou muito agitado, aos 2 minutos e 35, o Luciano fez 1 a 0, num erro incrível do Pulgar, que não fez um bom jogo. Depois o Flamengo empatou 2 minutos depois, num pênalti à la Manteiga, né? A Rasca foi tocado por trás e se jogou no gramado. Ainda bem que a CBF é verde, né? O árbitro foi lá, pênalti para o Flamengo. O Flamengo fez o gol de empate e terminou assim o primeiro tempo 1 a 1. Achei o Flamengo se arrastando em campo, sem intensidade.
Achei um time estranho, não gostei do que vi do Flamengo, não. No segundo tempo, o Flamengo melhorou muito, mas muito mesmo. E aí, à medida que o tempo foi passando, a qualidade do São Paulo técnica foi caindo com a falta de condição física. O São Paulo foi caindo, o Flamengo crescendo, até fazer o gol aos 18 minutos e encaminhava para fazer o terceiro e até o quarto. Quando aos 21 minutos o Plata deu uma pegada no Arboleda e tomou o cartão vermelho. Gente, para jogar Campeonato Brasileiro, vou falar isso para vocês, e não importa se você torce para o Flamengo, São Paulo, não me interessa. Cara, tem que ter cabeça no lugar. O Plata não poderia ter feito o que fez, foi expulso e o Flamengo perdeu força, claro, com um jogador a menos. O Felipe Luiz foi obrigado a fazer alterações. O Crespo colocou o Lucas e o Marcos Antônio no time, o Mike ali pela direita. O time cresceu, depois melhorou bastante. Não teve assim grande chance, teve duas. O gol saiu aos 34, uma jogada que o Mike cruza para a área e o Ferreirinha, que foi uma grande surpresa, um dos melhores em campo do São Paulo. São Paulo, com muita raça, fez o gol de empate. São Paulo 2, Flamengo 2. Depois o Lucas teve uma bicicleta, poderia ter feito o gol ali 3-2. O Flamengo teve uma ou duas faltas no finalzinho do jogo e ficou assim. São Paulo 2, Flamengo 2. Repito para vocês. Se o Palmeiras conseguir vencer o Santos nesta quinta-feira no Allianz Parque lotado, o Palmeiras vai abrir 3 pontos do Flamengo e 2 vitórias nesta reta final de campeonato, certo? Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores, dia 29. Bom, então vamos olhar para o verde, né? Treino foi no Allianz Parque. Vamos lá, falar de ingressos para a final da Libertadores. Como você sabe, a Conmebol já liberou uma parte aí dos ingressos no meio do campo, né? Claro, se você quer ficar perto da torcida do Palmeiras, que no mapa é o verdinho, você fica mais à direita, né? Para quem está vendo o mapa aqui, mais à direita. E agora, como que vai funcionar? O Palmeiras divulgou que são 12.500 ingressos para o setor atrás do gol, certo? Vai começar a ser vendido nesta quinta-feira, certo? Nesta quinta-feira você pode comprar o seu ingresso pelo Avante. Então você vai entrar no libertadores.eleventickets.com. Eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo e aí você pode comprar o seu ingresso respeitando o rating do Avante. São 12.500 ingressos para o Palmeiras, 12.000 ingressos para a torcida do Flamengo. No meio é misto. É óbvio que quem comprar mais perto tem que procurar dar uma olhada no mapa para você ficar mais perto da torcida do Palmeiras lá em Lima, no Peru. Continua uma busca frenética das pessoas por passagem, jeito de ir mais barato, pelo Chile, Olha, gente, tem gente indo pelo Uruguai. Enfim, o torcedor do Palmeiras está movendo os céus e terras porque, gente, tá caro pra caramba. Se você quiser ir de passageiro bonitinho, sair aqui no sábado cedinho, 5 da manhã, e voltar domingo à noite, tá saindo 8, 9. Nossa, é um negócio absurdo os preços das passagens, tá bom? Então, repito, ingressos nesta quinta-feira, categoria 3 Sul, custa $95 para o torcedor do Palmeiras via Avante, neste link que está aqui na descrição, libertadores.eleventickets.com. Perfeito? Muito bem, vamos lá, tem mais, hein? Tem mais. O STJD marcou o julgamento do meio-campista Alan, que foi expulso, recebeu punição, né? Suspensão, e o Palmeiras usou o efeito suspensivo, que é um recurso que existe no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tá certo? Então, no próximo dia 10 de novembro, segunda-feira, o Alan será julgado, tá bom? Então, no próximo dia 10, segunda-feira, o Alan será julgado e o Bruno Henrique também, certo? O Bruno Henrique foi condenado no início deste mês, né? No início de setembro, no início do mês de setembro, gente. Ele foi condenado por ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores no ano de 2023. Vamos ver como isso vai se desenrolar no STJD na próxima
segunda-feira. Então a parada é o seguinte, ó, se liga nisso, se liga, meu amigo, na tabela do Campeonato Brasileiro, tá aí, ó, na tela para você. Palmeiras é líder, vai jogar agora contra o Santos. Nesta quinta, se vencer, abre 3 pontos e mais uma vitória, fica com 2 vitórias a mais e 3 pontos. Que coisa fez o Plata na Vila Belmiro, prejudicou muito o Flamengo. Pênalti a lá, Arrascaeta, margarina, manteiguinha, tocou, ele caiu. Certo? Que o provável Palmeiras para o jogo, Carlos Miguel, Kelvin, Murilo Gomes e Piquerez. Teremos Bruno Fux na vaga do Aníbal, que está suspenso, né? Andrés Pereira, Maurício e Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. A princípio, esse é o time. Claro que o jogo é à noite, então, nesta quinta, ainda de manhã, o Abel vai fazer uma movimentação com o time, né? Para ver como que o time se comporta neste jogo contra o Santos, que, repito, está na zona do rebaixamento, porque o Vitória venceu. O campeonato ganha, o campeonato ganha contornos terríveis, lá em cima com Flamengo e Palmeiras brigando pelo título, e lá embaixo com um time grande como o Santos na zona e o Inter também ali atrapalhado na zona, perto, né, da zona do rebaixamento. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Palmeiras e toda essa preparação para esse confronto de logo mais. A gente trouxe aí o Esporte Total, trouxe o Sport Center, falando também sobre o Abel, né? E, cara, fechando o vídeo aí, o Paulo Massini falando desse empate do Flamengo contra o São Paulo. Cara, muita gente falando, achando que o São Paulo ia entregar o jogo para o Flamengo pela rivalidade que tem com o Palmeiras, mas o São Paulo fez um jogo sério, né? Conseguiu um gol logo no início do jogo e, cara, pênalti que deram pro Arrascaeta, né? Pelo amor de Deus, né, cara? E aí eles falam realmente que o campeonato tá manchado, cara. Irmão, tudo pro Flamengo, meu irmão. Tudo pro Flamengo. Mas enfim, a expulsão não teve como negar e foi expulso o jogador Plata mais uma vez e foi muito bom pra gente. Que o São Paulo foi ao ataque, conseguiu fazer o empate, né? Graças a Deus. E, cara, tudo pro Palmeiras hoje conseguir se destacar na liderança. Você tá vendo ali a tabela, como o Massini trouxe, 65 para os dois times, Palmeiras e Flamengo, sendo que o Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo. Então, a gente conseguindo vencer o Santos hoje, 3 pontos de diferença e vamos pular para 2 vitórias. Então, mesmo que mais na frente o Palmeiras perca para alguém, que eu espero que não vá acontecer, a gente continua na frente pelo critério de desempate das vitórias. Mas a gente fica na expectativa de hoje à noite o Palmeiras conseguir fazer um bom jogo, sabendo que o Santos também vai entrar muito pressionado. Porque como o Vitória venceu, subiu na tabela e empurrou o Santos para o Z4. Então, assim, é um jogo muito importante, é um clássico, como a gente falou, vem falando aqui no canal. O Palmeiras vem num momento muito melhor do que o Santos. Só que é clássico, né, rapaz? Clássico é complicado. Então a gente precisa entrar, meu irmão, com muita seriedade, muito ligado para conseguir uma vitória. Porque eles vão entrar em campo pressionados. Muito pressionados. Que aí tem toda essa história se o Neymar vai jogar ou não vai jogar, porque o time deles lá não consegue construir nada. E aí talvez tendo o Neymar eles conseguem alguma coisinha ou outra, mas assim, com todo respeito, o Palmeiras é favorito, só não pode entrar com esse salto alto de favoritismo, que normalmente não acontece. A gente só aconteceu com a LDU lá em Quito, mas lá, né, cara, tinha altitude, enfim, coisas que aconteceram que serve também de exemplo para outros jogos. Então, o Abel falou lá na situação que ele avisou os jogadores. Então, em certo ponto, teve um erro de escalação tática,
mas parece também que a rapaziada achou que seria mais fácil lá na casa da LDU. Então, esse jogo fica de exemplo. Claro, o jogo vai ser na nossa casa, mas é clássico. Então, máximo de respeito contra o Santos mais tarde. Jogo sério, jogo com os titulares. Você viu aí uma provável escalação, coisa que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês e sempre destaco. Provável escalação, rapaziada. Por quê? A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então, isso é uma provável escalação pelo que a mídia sente. Então, a informação que o Mancini tem é esse provável Palmeiras, que basicamente é o mesmo Palmeiras que a gente já está acostumado, mantendo o Fux ali no meio ao lado do Aníbal Moreno, suspenso, perdão. O Fux ali ao lado do Andrés Pereira. E aí ele está apostando que o Abel vai entrar com o Maurício e o Alan, né? Então, uma pequena mudança, né, do time que a gente viu na quinta-feira, e volta para aquela linha de 4 ali na defesa, com os laterais e o zagueiro. O Fux se mantém ali pelo meio. E aí, cara, tem que botar o menino tá pedindo passagem, né? O Alan tá jogando muito e não pode ficar de fora desse time titular. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você acha que o Palmeiras é favorito? Não acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, sempre aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, tudo para trazer um compilado sobre tudo do nosso Palmeiras, para você ficar ciente do nosso Verdão. Então é isso, rapaziada, até mais tarde, se Deus quiser, com uma vitória do nosso Verdão e disparado na tabela. Valeu, um grande abraço!